Eu sou o Thiago Orsetti e você está assistindo mais um episódio do podcast Muretas. Dessa vez temos na pauta: boas ações sempre transformam vidas. Qual é o impacto numa criança e no adolescente? Estamos aqui com o Henrique Branco, do Educandário Santista, Ed Carlos Rodrigues Ferreira, professor e coordenador do Prêmio Excelência Escolar, e Alex Tadeu Alves Rosa, da UACEP. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado. É um prazer tê-los com a gente. E, Ed, a gente estava aqui, eu estava até pedindo para o Ed condensar as informações, que é muita informação, é muita coisa boa. Conta um pouquinho desse ecossistema que você está criando, Ed, e o incentivo às crianças, como é que envolve família, professor, escola, a gente faz crescer o resultado das crianças. Exatamente, Thiago. Eu comecei no esporte, então vendo da área esportiva, fui para a área educacional, fui professor de educação física, orientador educacional, coordenador, e aí a ideia era, como é que eu incentivo hoje as crianças a estudarem, porque eles perderam o meu sentido, por que eu estudo? Então, língua portuguesa e matemática, eles não tinham muito sentido. Eu falei, peraí, como é que eu incentivo? Conversando com as professoras, descobrindo qual era a dor, e aí criamos uma premiação, que a princípio não tinha, o objetivo vamos premiar as crianças e incentivar que eles estudem língua portuguesa e matemática. E aí dentro disso, começamos a fazer com avaliações externas, era por meio de gabarito, e os alunos que gabaritassem ou atingissem o maior índice da turma, não era uma competição, era ele contra ele mesmo, atingiu o índice e todos seriam premiados, com uma premiação e certificado. Só que aí trouxemos as famílias, porque aí junto com as famílias incentivava mais as famílias. Os professores, percebendo que os seus alunos estavam tendo um ótimo desempenho, ele queria mais ainda, porque ele queria participar daquilo. Então, eu chamo que a premiação do Prêmio de Excelência Escolar não é uma premiação simples, é uma experiência emocional. Quando ele passa por isso, ele volta para a sala de aula. E aí você engaja o aluno, engaja o professor, engaja as famílias. Então você tem essa ligação maior, escola e família. Seu Branco está aqui, trabalha com a educação integral. A educação integral, inclusive, que trabalha na nossa escola, era muito parceiro dos professores. Então a gente tinha um engajamento maravilhoso. Os índices da escola melhoraram muito. O desempenho da escola que eu era coordenador no ano passado teve um ótimo desempenho no SARESP, que é uma avaliação estadual, e no SAEB também. Aumentamos mais de 30 pontos da última avaliação que nós tivemos. Então é maravilhoso, ou seja, o incentivo à criança, ele incentiva a estudar, diminui muito a intercorrência, as famílias viram parceiras e os professores estão mais satisfeitos, ou seja, emocionalmente todos ficam mais equilibrados. Não, e o mais interessante é que você transforma algo que para uma criança hoje, com tantas outras distrações, você faz a criança se empenhar no estudo da matemática, da língua portuguesa. Você traz a família com todos, você incentiva o trabalho do professor, é realmente um ecossistema. Né? Exatamente. E aí, quando eu faço a análise dos dados, eu identifico quais são as habilidades que eles precisam. Aí onde eu chego na minha equipe de formação e falo para, inclusive a Débora, minha esposa, que é chefe de formação da Secretaria de Educação, eu passo para ela, esses são os dados. Como é que a gente pode fazer? Porque muitas vezes o professor sabe onde tem, mas ele não sabe como fazer. É onde o apoio do formador. Aí você incentiva. Então, literalmente, vira um ecossistema e aí você tem muito a crescer e expandir. Tanto que temos contatos de outros estados já para que eu possa levar isso. Isso vai virar um projeto e vai ser replicado. Eu espero que sim. Enquanto funcionário público, eu vou me doar para a minha cidade para que tenha o máximo. Mas se eu levar esse projeto que eu idealizei para outros estados ou para o Brasil inteiro, incentivando as crianças a estudarem, para mim tá maravilhoso. E eu vejo muito, porque quando existe a premiação ali, igual o Alex, foi atleta, e a gente sente qual a emoção que um atleta sente. Eu quero isso. Eu falei assim, não premiem por premiar. Faça uma cerimônia, faça algo que tire ele do eixo emocionalmente. A ideia é essa. Alex, eu não sabia. Explica para o pessoal o que é a sigla UACEP. Eu acho muito importante as pessoas entenderem o que está por trás do projeto, como é que nasceu. Conta um pouquinho da história do UACEP para a gente. O UACEP significa União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas. Eu acho que hoje o tema do programa é muito interessante, porque eu sou oriundo de boas práticas. Eu acho que na minha trajetória, como criança, eu tive bons professores que me despertaram a fim de querer trabalhar com a educação, querer trabalhar com o esporte. Eu acho que são os bons exemplos, que nem você pôde ressaltar no início. Eu acho que eu tive pessoas que fizeram com que eu despertasse para poder estar ajudando outras pessoas também. A UACEP nasceu no bairro Aparecida. A princípio, num bairro que eu, quando criança, tive a oportunidade de, através do esporte, através de pessoas abnegadas,
que pudessem nos instruir através do esporte, nós crianças na época. Então eu sou dessa época, tive pessoas que me ajudaram voluntariamente através do esporte, que fizeram com que eu despertasse para atividade social, né? Então a UACEP veio com a construção do Shopping Praia Mar, onde as crianças da comunidade do BNH Aparecida passaram a não ter a oportunidade de praticar atividade esportiva, né? Então eu juntei alguns professores de educação física amigos e falei, ó, nós quando criança tivemos a oportunidade de pessoas que fizeram por nós. Vamos ficar olhando? A realidade mudou, a criança está na praça, a criança está oriunda à mercê de coisas ruins existentes em todo o nosso território nacional. Então a partir dali nós demos o start na UACEP. Então 6 professores de educação física se juntaram a mim e começaram a ensinar cerca de 60 crianças através de uma parceria com a Escola Estadual dos Andradas na época. Ao passar do ano, nós recalculamos a rota, além de atender a criança, passamos a atender a família. Aí a UACEP fez um boom. Hoje nós atendemos cerca de 4.000 crianças e familiares. Hoje eu tenho mais de 1.800 funcionários contratados para trabalhar não só em Santos, mas São Vicente, e como o Ed ressaltou no início, e na cidade de Matão também. Então hoje a UACEP não trabalha só esporte, trabalha educação, trabalha cultura, trabalha qualificação. Mais uma vez, um ecossistema sendo criado para auxílio das trabalha crianças e vertentes educacionais que faz a buscativa de alunos infrequentes nas escolas, né? A gente tem vários trabalhos importantes que acabam apoiando o poder público em prol do aluno. Eu acho que é um ecossistema, que nem você falou, em prol da educação, em prol daqueles que mais precisam. Não, e tirando a criança de uma situação de risco, né, criminalidade, enfim, trazendo a criança através do esporte para um conhecimento. E o mais legal que eu vejo é essa questão. Eu fui beneficiado, o que eu vou fazer pela comunidade, pela minha sociedade? Como é que eu posso contribuir, né? Muito, muito maravilhoso. Vou te falar que eu acho que é isso, Thiago. Eu acho que a gente, na nossa vida, a gente só deixa bons exemplos, né, cara? Eu acho que, graças a Deus, eu tive uma família humilde, mas que me direcionou, que me deu a oportunidade de eu estudar, né, de eu fazer uma faculdade. Eu sou oriundo de escola pública, eu sou do tempo que a escola pública conseguia, né, preparar um aluno. Antigamente as escolas eram profissionalizantes, eu acho que o senhor também lembra, né? O Andradas era público e era profissionalizante, então vinham ônibus de fora para estudar. Aqui em Santos, eu sou oriundo dessa época. Então, cara, eu tive bons professores, não só de educação física, Galate, Euni, né? O projeto Sesc Curumim para mim foi uma base também. Foi um projeto que a criança atuava no contraturno e eu chegava da escola e ia pro Sesc, vivia no Sesc, praticando esporte, praticando atividade, né? Então acho que todos esses exemplos fizeram com que eu pudesse despertar por esse lado social, né? E querer retribuir da melhor forma possível do que pessoas puderam fazer isso, não só por mim, mas pela minha irmã, pelos meus primos, pelos meus amigos daquela época, né? Somos jovens senhores, mas que tivemos a oportunidade de ter bons exemplos na nossa vida. Verdade. Henrique Branco, o Educandário, conta um pouquinho da história do Educandário, que meios que o Educandário alcança mais pessoas, como fomentar, como a gente pode, nós enquanto sociedade, colaborar com o projeto do Educandário. Tem aí a famosa, eu não vou dar spoiler, mas tem uma famosa festa que está chegando aí, que também ajuda ao projeto, né? O Educandário Santista começou em 25 de janeiro de 1927, ano que vem, 100 anos, né? Maravilhoso. Começou com Dona Joana Monte Baixos, com 25 crianças, e 18 de junho de 1930, a Dona Joana Monte Baixos procurou homens livres de bons costumes. E aí nós acabamos em 1930, em 18 ela procurou, e 28 de junho de 1930 ela faleceu. E de lá para cá nós começamos atuando junto à loja maçônica Irã Bife e o Educandário Santista. Hoje nós estamos com 300 crianças, ano passado nós estávamos com 668, nós administramos o Colégio Papa, o Colégio Brito, agora a Gota de Leite, a Escola Gota de Leite, um total de 950 e poucas crianças e 150 funcionários. Então, e aí o que nós temos que fazer?
Nós temos um grande parceiro que é a Prefeitura Municipal de Santos, né? Também só estamos lá e só estamos aqui porque tem criança. Se não tivesse criança, nós não estaríamos, né? Eu sou voluntário lá. Eu fiquei 30 anos apagando incêndio no Corpo de Bombeiros e ainda continuo a sair, estou na reserva do Corpo de Bombeiros. Continua apagando incêndio, continua apagando só incêndio. mudou o local. E é isso que é legal, né? A gente enche, a gente fala, pô, a gente está ajudando, essas crianças ajudam muito mais a gente, o nosso coração enche de alegria, né? Essas crianças. Exatamente. Essas crianças. Pô, estou ajudando. Eles que estão ajudando a gente. Então, e agora nós temos sempre fazendo eventos, né? E a tradicional Festa da Tainha, que começa agora dia 26 de junho Que maravilha. e vai até 2 de agosto, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, das 19 às 23h30 e domingo, ao meio-dia às 16. Ela vai ocorrer em que local? Lá no Educandário No Santista Educandário mesmo. porque antigamente nós fazíamos parte da Arena Santos, da Inverno Santos, e como ficou pequeno o restaurante, nós, em 2017, nós trouxemos para o Educandário. E a gente consegue colocar lá 400 pessoas. Quer dizer, essa mudança foi estratégica para acomodar Pra- um número maior de pessoas. E quanto mais a gente fazendo na nossa instituição, ficamos mais conhecidos, né? Quem é visto é sempre lembrado. Com né? certeza. Então a tainha é o carro-chefe, também não temos só tainha, nós temos frango, carne, tem vários. Quem não quiser pode colaborar, porque vai ter outra opção. Tem outra opção. Então é ideal para nós, porque fim do ano, nós sabemos disso, né? Fim do ano nós temos 13º, férias, e se não fizer eventos, a gente está Quer dizer, fadado a morto. você que está nos assistindo, você que está acompanhando, ajude o Educandário Santista, colabore com o projeto, porque é uma instituição maravilhosa, trata de crianças e você pode colaborar indo com a sua família. Ah, não gosto de Itaenha. Ok, tem Sim. outras opções e você vai colaborar com o projeto da mesma forma. Agora eu queria fazer uma pergunta bem legal. O que toca o Ed Carlos quando vê a criança recebendo o prêmio? Dentro desse projeto que foi por você idealizado e mantido. O que faz brilhar os teus olhos? Qual é a satisfação, qual é o prêmio que o Ed recebe quando vê a criança saindo de um desempenho abaixo do esperado? E o que pinta no coração? Algumas pessoas falam assim, tem um filósofo que diz, né? Toda ação tem uma intenção. Então, a minha intencionalidade era incentivar. E aí tem gente, você não liga Não, eu ligo muito, porque isso rememora a minha história. Eu fui morador do Morro São Bento, então eu vim de uma área carente, eu vim do Piauí, morei em bairros muito humildes, fui de escola pública também. E aí fui atleta. E aí como atleta, era a única possibilidade que eu tinha. Eu falei, o karatê me levou para o caminho. Então eu tinha uma modalidade marcial, e aí quando eu fui premiado a primeira vez, eu me lembro até hoje, foi no Clube Internacional de Regatas, eu fui campeão numa categoria, eu era faixa branca, ganhei de faixa preta, faixa marrom, e aí eu vi o pódio, aquela sensação me tocou. E eu falei assim, aí quando eu cresci, eu falei, eu queria compartilhar isso. Virei professor, tive atleta de seleção brasileira, tudo, e a minha emoção era ver os alunos. Então quando o aluno ganhava, era a mesma sensação de ver um filho. Eu tenho 5 filhos, então eu vejo os meus filhos quando eles eram premiados em algum evento, alguma coisa, eu falei, essa é a emoção. Então quando eu levo para a escola essa emoção, para mim vem dobro demais, porque eu vejo, tem uma coisa que não tem preço, que é a gratidão. E a gratidão de uma criança é inacreditável, é surreal. Semana passada eu estive na escola João Papa, que foi a escola que eu trabalhei, e fui fazer uma visita para os professores e conversar sobre um outro projeto que estava lá, que inclusive é uma Olimpíada de Matemática. E quando eu chego à escola, as crianças estão no intervalo, estão no recreio. E aí eles vêm todo pro muro e começam a gritar, tio Ed, volta, volta, volta. E é aquela emoção. E aí o que causou isso? Foram essas premiações, foram esses eventos. Então quando eu reconheço a criança, ele volta para mim. E aí eu falo assim, eu invisto na criança hoje porque ele vai ser o adulto do futuro. Então assim, por que eu ajudo a criança? Quero tanto. Porque é o que eu não encontre ele numa situação diferente daqui a alguns anos. E aí quando ele for adulto, que eu
que ele possa lembrar e tenha boas lembranças daquele professor que fez, o coordenador. Aí muitas vezes o coordenador ele trabalha com o professor, então ele não é tanta referência. Então, quando eu vejo uma criança tendo essa emoção, para mim volta em dobro. Então eu volto com uma energia dobrada. Então, quanto mais eu puder levar isso, e eu faço questão, eu vou para uma apresentação, uma premiação dessa, eu ponho um paletó, vou todo. Não vou em alto nível, porque eu falo assim, é o melhor para eles. E eu falo para os pais, não faço para os pais, eu não faço para a direção, eu faço para as crianças. E eu estou junto com eles ali, porque o retorno é absurdo. Então, quando eu vejo aquilo ali, aquela emoção, eu falei, é até difícil de explicar, porque quando eu volto com essa energia, eu quero fazer mais. E aí sempre mais. E quando expande, é essa emoção. Alex, conta pra gente uma história que te emocionou dentro desses anos tocando o projeto. Você tem uma história que mexeu com você? Qual é a top 1 das histórias de você? Baseado nessa pergunta que você fez pro Ed, eu acho que eu tenho várias histórias nessa vertente. A minha maior emoção, a minha maior alegria é quando uma criança que passou na minha mão se forma, né? Através do meu trabalho, consegue fazer uma faculdade e depois volta, eu quero trabalhar contigo. Por quê? Porque tu me despertou. Eu acho que isso pra gente que somos educadores, eu acho que é o ápice, né? Tu conseguiu tirar aquela criança de uma situação vulnerável, fez com que o cara estudasse, o cara se formou e ele volta, eu quero trabalhar contigo, quero fazer o que tu faz. Devolver aquilo que ela recebeu. Eu acho que isso, pra mim, é o ápice do negócio. Eu acho que porque tu vê tua história, tu se retrata no outro, né? Como a gente diz muito. Eu acho que isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. A criança que sai de uma comunidade e acaba conseguindo uma bolsa num Jean Piaget, num Karma, para fazer uma modalidade esportiva, por um futebol, por um judô, por um karatê, né? Muitas das vezes não tinha aquela comunidade vulnerável que era só aquilo e ele se esforçou, conseguiu, consegui entrar no internacional, vou fazer judô, vou fazer... Cara, eu acho que isso pra gente, como a Débora fala muito, é o mundo além do quintal, né? É o mundo além da nossa realidade. Eu acho que pra mim isso é o ápice da conquista e da alegria de proporcionar pro próximo a oportunidade, cara. Eu acho que é isso. Legal. Tiago, desculpa, só para completar, a história do Alex conta muito, tanto que está até no cinema. Eu vi essa emoção. Então, quando a história dele é contada desde garoto até tudo que ele transformou e as pessoas que ele transformou, os depoimentos que foram, eu já acompanho o Alex, nós fizemos faculdade juntos. Então, esse meu depoimento a história dele é surreal. Porque um garoto de comunidade que transforma e que vê, para quem está de fora parece fácil. Parece, virou um empresário, isso, aquilo. Não. Toda instituição que tem hoje, tanto a do Seu Branco quanto a UACEP, são instituições sem fins lucrativos. Claro que eles têm as profissões deles, mas a ideia é transformar mesmo. Então, quando eu vejo a história do Alex sendo contada no cinema, eu me emocionei, fico feliz demais. Então, foi um grande amigo, um irmão, então a história é surreal. Eu fico tocado e eu tenho certeza de que quem está nos assistindo também fica tocado, porque aquilo que você planta é aquilo que volta para você, né? Então, se você planta boas sementes, você vai colher, e tem coisa que o dinheiro não paga, o sucesso não paga. A gratidão, né? Você vê uma criança que é inocente e pura, agradecer e trazer o carinho, trazer essa satisfação de te rever, né? É isso aí. Aquilo é uma coisa que perdura. Você plantou, você está vendo aquela semente germinar. E que linda, né? A possibilidade de você ajudar uma pessoa e a pessoa voltar e entender o papel dela em contribuir com outras pessoas, porque ela foi auxiliada e ela quer auxiliar outras, né? Quer passar para frente aquilo que ela recebeu. Agora eu queria perguntar para o Henrique Branco. Pode me tratar de branco. Queria... A maioria não sabe nem quem é Henrique. Queria perguntar para o Branco. Poxa, também nesse tempo todo deve haver inúmeras histórias, tanto de equipe quanto de crianças que passaram, coisas que tocaram. É importante a gente lidar com essas histórias, porque isso mexe com a gente, né? E é importante que você que está aí nos assistindo pela internet entenda, né, o papel desses profissionais que estão aqui, essas pessoas que estão aqui colaborando com a nossa sociedade. Enquanto a gente vê tanta coisa ruim,
tem gente brasileira, gente tem dentro de si uma força de vontade muito grande de fazer um Brasil melhor através das crianças, plantando boas sementes. Queria ouvir, Branco, alguma história, alguma coisa que tocou a equipe, tocou você em particular? Tem várias histórias, né, das crianças, dos internos na época que vem. Mas nós temos aí um cantor aqui em Santos, que é o Will, não sei se vocês conhecem. Ele tocou uma vez no Vasco da Gama e o pessoal falou que era um bom cantor, tal, e nós fizemos uma festa lá no Educandário e convidamos eles contratamos eles para tocar no Educandário. Quando ele chegou lá, ele começou a chorar, porque ele foi aluno do Educandário Santista. Nossa! Cara, e para nós até, eu me emociono muito, principalmente com as crianças, que a gente vê algumas coisas. Outro dia eu estava na porta lá e a mãe me cumprimentou, menininho, seu Branco, seu Branco, seu Branco. Falou, seu Branco, o seu carro é verde? Todo o carro que passa na rua verde, ele fala, olha o seu Branco, olha o seu Branco. Entendeu? Então isso para nós, né, enche o nosso coração. Não tem várias histórias do Educandário Santista. Lá tem eu falo assim, o Educandário Santista é tão grande, tão maravilhoso, que tem um anjo lá em cima com duas asas abertas que faz uma caridade para nós danada, entendeu? Então, é só a gente ir lá ver aquela egrégora que funciona no Educandário. Então, nós temos um negócio muito importante lá também, que chama-se Bazar das Pechinchas. A dona Arilene, ela é voluntária lá há 40 anos. Ela tem 80 e poucos anos. Ela vai todo dia lá e é uma fonte de renda expressiva. E o Educandário Santista, quando a gente fala assim, pô, tá faltando leite. Daqui a um pouco chega alguém com um carro cheio de leite, arroz. Então, é maravilhoso. Só quem está lá, eu já estou lá, fui presidente em 2005, 2009, 2015, 2019, 23 a 27. Então, não aprendi, os caras me colocam sempre para ver se eu aprendo mais um pouquinho. Né? Talvez não, essa é vossa impressão, mas talvez seja a competência, o carinho, né? Mas nós temos bons funcionários, viu, que tocam aquele Educandário com todo amor e carinho. Agora, o senhor tocou num ponto fundamental, né? Do anjo. Quando a gente tem, eu não sei, eu queria perguntar para vocês, vou jogar essa pergunta para vocês, não quero ser o dono da bola. A bola é de vocês. Afinal de contas, são vocês que estão gerando essas coisas tão positivas. Quando a gente faz o bem, quando você planta o bem, o que acontece, Ed? É até difícil falar, porque né, a emoção é muito grande. Você não consegue explicar que tipo de sentimento você está sentindo. Tanto que você fez uma pergunta agora para o Alex, ou que lembrança você tem. Eu premiei uma criança na última semana, de 9 anos de idade. Eu fiz a premiação toda, estava lá na frente, e aí a pessoa me manda no meu Instagram e fala assim, muito obrigado, você premiou minha filha, fiquei super emocionada. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe pegou umas fotos e lembrou, você foi meu professor e você me premiou. Quando eu entrei no meu segundo ano de prefeitura, há 18 anos atrás, eu estava na Vila Progresso, no Morro São Bento, e eu fiz a premiação de alunos, eu era professor de educação física, eu fazia competições escolares e eu queria isso, que tivesse vivências. E uma dessas meninas é a mãe hoje. Então essa emoção é absurda, assim, você sente vontade de chorar, você não consegue explicar, e aí você, como você tocou agora há pouco, é algo na pele, é difícil entender, mas você faz porque você sabe que aquilo te faz bem. Então quanto mais você faz, mais você quer ter essa sensação mesmo de liberdade. Então poxa, por que você faz tanto? Não, porque quando volta de uma forma absurda. Então, quanto mais você faz o bem, você falou, plantou, aquilo volta. Então parece que você quer mais, quer mais. É isso. E eu sei que eu não vou ser lembrado daqui a 200 anos, mas que daqui a 50 anos eu posso ser lembrada, né?
Alex, a produção já passou aqui, já. Infelizmente, o papo é bom, a gente passa muito rápido. Considerações finais, qual a mensagem que você quer deixar para quem está nos assistindo? Ou que palavra que você quer dar? Cara, Seu momento. eu acho que a gente que é oriundo de comunidades, eu acho que a gente vem de uma posição social que um lugar de fala, né? Que é o negro, pobre, filho de portuário, professor de educação física. Eu acho que acreditar nos seus sonhos. Eu acho que quando a gente acredita nos nossos sonhos, eu acho que ele consegue se realizar. Né? Nunca desistir, né? Dificuldade todos teremos, a nossa vida não é fácil, a vida de ninguém é fácil. Mas se a gente desistir na primeira barreira, a gente não vai conseguir, né, lá na frente refletir a felicidade que o professor Ed acabou de falar. Eu acho que o Alex é uma pessoa realizada, eu me sinto realizado em tudo que eu faço, em tudo que eu fiz, em tudo que eu vou proporcionar ainda. O meu game zerou. Eu fui enredo de escola de samba esse ano. Então eu posso te dizer que o meu game zerou. Eu acho que tudo que eu pude realizar, eu já consegui realizar. Tudo que eu sonhei em realizar, eu realizei. E isso vai refletir o quê? Na comunidade, nos meus filhos futuramente. Se lá na frente outros Alex surgirem, eu acho que a nossa missão nesse plano já está Mas você já está fazendo muito isso, né? mais Já do está que criando outros Alex. cumprida. Tua Eu acho que é história isso. de ver, quando eu perguntei qual foi a tua maior emoção, isso já está. As sementes já estão. E outras sementes virão dessas novas sementes. Projeto do Alex, @projeto Minha Comunidade, site www.projetominhacomunidade.com.br. Obrigado pela presença, Eu que obrigado agradeço. pelas palavras e em nome de toda a sociedade, obrigado por essa doação e essas sementes que estão sendo plantadas. Branco, considerações finais, convite, relembrar quando começa a festa tainha. Convido a população para ir lá ajudar o Educandário Santista na festa da tainha de 26 de junho a 2 de agosto. Sexta, sábado e domingo. Então, sextas e sábados, das 19 às 23h30. E domingo. Domingo é outro horário, das 12 às Isso. 16. E vai de 26/6 a 2 de agosto. Então, nós só temos que gratidão, o amor gera amor, não tem jeito. É isso aí. Né? Então, né, a gente pensa assim, quanto mais a gente faz, mais com o coração, sem querer se beneficiar em nada, eu penso desse jeito, nós estamos nessa função, alguém colocou a gente nisso. Né? Eu penso nessa espiritualidade, alguém colocou a gente, entendeu? E a gratidão sempre para essas pessoas, para essas crianças, para os pais que confiam na gente, né? Então isso que é importante. Obrigado, viu? Gratidão sempre. Nós é que agradecemos. Ed? Meu Instagram, prof._ed, não, eu não coloquei aqui, mas agradeço o convite, Thiago. É um prazer estar aqui entre irmãos, homens de bons costumes. A minha mensagem é: seja chama e transmita a sua chama para outras pessoas, para que a gente possa ter um mundo melhor aí no futuro. Acho que, para encerrar, vocês, né? Nós que estamos aqui, a gente sente essa emoção que vocês vivem, né? Nas palavras que vocês, nos olhos que vocês, os olhos de vocês brilham quando vocês falam dos projetos. Então, eu acredito que vocês doem, mas também recebem muito em troca. Essa coisa que não tem valor, mas enche o coração da gente. E esse é mais um episódio do podcast Muretas. Eu confesso que eu fiquei muito arrepiado, muito feliz de estar aqui com pessoas tão grandes que estão contribuindo aí para um Brasil e uma criançada melhor instruída, melhor alimentada, bem cuidada, direcionada para o esporte e evitando cair nas mãos erradas ou estar aí à mercê de coisas ruins. Então é um prazerzaço, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com pessoas tão brilhantes e com projetos tão maravilhosos aí. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para você ter acesso a esse conteúdo maravilhoso como o de hoje que tivemos aqui. Deixe o seu comentário, compartilhe esse conteúdo, deixe o seu like, crítica, é sempre muito bem-vindo, a gente está aqui para ouvir as suas sugestões e críticas. Eu sou o Thiago Orsetti, felizaço de estar aqui hoje, muito obrigado, vocês alegraram o meu dia
E esse é mais um episódio do podcast Muretas. A gente se vê no próximo. Grande abraço e até mais.